Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar uma das formas de resolver a Sprint 6. A ideia dessa Sprint era utilizar a memória EPROM do microcontrolador para guardar o valor de variáveis que você não quisesse perder quando o microcontrolador fosse desenergizado. No contexto do nosso veículo, seria o valor do odômetro e do diâmetro do pneu que você configura manualmente. Então, a priori, não seria necessário nenhuma mudança na montagem que se fez lá no Simulid. Seria só uma mudança de código para salvar o valor do odômetro e do diâmetro do pneu cada vez que ocorresse uma mudança deles e que eu pudesse carregar esses valores da memória EPROM quando o sistema fosse inicializado. Para fazer a escrita e a leitura da EPROM, vocês poderiam utilizar essa biblioteca padrão do AVR GCC. Aqui estava o link, eprom.h. Como eu falei na videoaula de EPROM, a memória EPROM desse microcontrolador ela é organizada de byte em byte, ou seja, cada endereço dá para armazenar 1 byte, 8 bits, e ela tem um tamanho total de 1 KB. De modo que a primeira coisa que eu fiz foi definir os endereços das variáveis que eu quero salvar na EPROM. Nesse caso, cria esse define aqui para o endereço do odômetro e o endereço do diâmetro do pneu. Percebam que eu vou salvar o odômetro com 32 bits, então eu separei 4 bytes, do 0 até o 3, e o endereço do diâmetro do pneu a partir aí da quarta posição. Vou salvar só 8 bits. Incluí a biblioteca para manipulação da EPROM, padrão aí a VRGCC, e baixando aqui, primeira coisa diferente, essa função aqui que eu criei para carregar os dados da EPROM assim que o programa inicializar. Basicamente eu vou ter duas funcionalidades aqui: escrita na EPROM quando algum valor mudar e o carregamento no início do programa, que é o que essa função aqui faz. Daqui a pouco a gente chega na implementação dela. Baixando aqui, tudo isso aqui está igual à sprint anterior. A primeira mudança começa bem aqui, nesse if. A primeira coisa, não sei se vocês lembram, o valor da distância percorrida estava sendo calculada, estava sendo incrementada a cada volta. Ele estava aqui fora desse if, eu joguei para dentro. Cada 5 voltas eu vou fazer o incremento, por isso coloquei esse multiplicador 5 bem aqui. Isso foi só para tornar padrão aqui todos os cálculos a cada 5 voltas. E o foco da aula de hoje está bem aqui. Eu tentei usar uma estratégia para que fosse salvo cada vez que mudasse 1 km. Do jeito que eu estou calculando aqui, essa variável está em float e as variações são em função aqui do diâmetro, do comprimento do pneu. Elas vão dar variações pequenas. E caso eu salvasse na EPROM a cada pequena variação, digamos a cada 5 voltas aqui eu salvasse a cada 5 voltas do pneu, isso ia dar uma distância percorrida pequena, digamos 10 metros. E essa frequência ia ser muito alta, eu ia precisar fazer várias escritas na EPROM, o que a gente viu que não é legal, porque a quantidade de escritas na EPROM é limitada, e dependendo do modelo, você só consegue fazer algumas centenas de milhares. Depois disso, ele perde confiabilidade. Por isso que da mesma forma de um carro comercial, eu bolei aqui uma estratégia para que ele salvasse na EPROM somente quando 1 km fosse atingido. Eu primeiro converto o valor de distância percorrida que estava em float para int, 32, e vejo se ele é maior do que o último valor salvo de distância que eu estou guardando nessa variável bem aqui. Quando essa condição aqui for verdade, quer dizer que a distância passou para o próximo inteiro em quilômetros. Uma vez que isso é verdade, eu salvo aqui na EPROM, no endereço odômetro que eu defini lá em cima, o valor da distância. Estou salvando aqui em 32 bits, int 32, e faço a atualização do valor anterior para que possa ser testado novamente, né? E quando
Se passar mais 1 quilômetro, né, salve o próximo valor. Isso resolve a questão da distância. E descendo um pouco mais, a atualização da EPROM do valor do diâmetro do pneu, é só incluir bem aqui. No momento que o usuário clicar naquele botão, vai bater aqui nesse if. Se for menor do que 2 metros, aquele limite que eu mesmo estabeleci, né, ele incrementa e salva o novo valor. Mesma coisa acontece no decremento. Ele decrementa e salva também o novo valor. Salientando aqui que, como eu defini que o diâmetro ia ser em centímetro e o meu máximo está em 200, basta 8 bits, por isso que estou usando essa função de salvar byte. Então isso resolve a questão da escrita, quando ocorre uma variação. Tudo isso aqui está igual, esse código aqui está tudo igual. E vem então a questão do carregamento dessas informações quando o programa é inicializado. Isso eu faço bem aqui, nessa função de load_apron. Coloquei ela no main, antes do laço infinito, ela vai ser chamada uma vez, assim que eu inicializar o programa. O código dessa função está bem aqui embaixo. Descendo aqui, tudo isso aqui está igual. Bem aqui, ficou bem simples. Eu estou passando como argumento o ponteiro daquela struct veículo que eu defini, que conteria todas as variáveis relativas ao veículo, dentre elas a distância e o diâmetro do pneu, que são as variáveis de interesse para a EPROM. E o meu objetivo é escrever nessas duas variáveis o valor lido da EPROM. É o que eu faço bem aqui. Através dessa função, eu faço a leitura do determinado endereço, nesse caso aqui do odômetro, um int32, e salvo na variável interna da struct veículo através desse operador aqui, que me dá acesso diretamente ao valor da variável que está contida no endereço de struct apontado por isso aqui. Esse é um operador específico, pode ser um pouco confuso para quem não está acostumado a trabalhar com struct, mas seria a mesma coisa de utilizar isso aqui. O conteúdo de veículo, onde veículo é um apontador para struct veículo, ponto a distância, a variável distância. A mesma coisa aqui, ponto a variável diâmetro pneu. Para não ter que escrever isso tudo aqui, eu posso acessar diretamente com esse operador seta. Ou seja, eu recebo o apontador da struct aqui como argumento e escrevo na variável distância odômetro, que está interna a essa struct. Distância odômetro e diâmetro pneu. Toda vez que eu chamar isso aqui, o valor que estava lá na EPROM vai inicializar a minha struct principal. Rodando isso aqui, à medida que eu ligo, ele vai inicializar com os últimos valores salvos do odômetro e do diâmetro. Então, se eu modificar alguma coisa aqui, vou botar o diâmetro para 60 e o odômetro já mudou aqui para 31, por exemplo. Se eu desligar e ligar de novo, bom, continua em 60 e 31. Ele puxou da EPROM no momento da inicialização. Para conferir isso aqui, a gente poderia salvar os dados da EPROM e abrindo esse arquivo no bloco de notas, bem aqui está a distância, 32 km, nos 4 primeiros bits, e o diâmetro está aqui no 5º bit. Era isso, pessoal. É bem simples. Qualquer dúvida, basta me procurar. Um abraço, até mais.